citei ontem, né? Uma das causas daquilo que Deus quer que a gente sempre ouça o Evangelho novamente é que a gente tem uma memória muito curta e a gente se esquece muitas vezes do que Deus fez por nós. E celebrar a reforma, gente, é também parte desse processo de relembrar aquilo que Deus fez por nós, né? Porque a reforma foi um movimento que fez com que as Escrituras, e principalmente, gente, o Evangelho da graça de Deus, brilhasse novamente, né, nos corações de milhares e milhões de pessoas por todo o mundo, e nós somos, de alguma forma, de forma indireta, né, frutos também daquilo que ocorreu aí no século XVI, XVII, né, e que traz os seus frutos até hoje. Bom, gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como a reforma impactou o culto público e as nossas vidas cotidianas. E esse é um ponto que me é muito caro, né? O Emerson comentou aqui, a gente tem falado e tentado buscar muito desses insights da relação da nossa fé, do cristão, com a cultura, né? Com os desafios que a cultura coloca. Inclusive, esse livro, gente, que o pastor Tiago mostrou aqui, ele é fruto de um trabalho que visa exatamente isso, né? Por várias décadas aí, dentro dos nossos estudos, a gente sempre acessou muito o Brasil a partir de lentes, de interpretações que se distanciam muito daquilo que a nossa fé coloca, né? Então, em vários tipos de olhar sobre a cultura brasileira, a fé, em muitos deles, até surge como um inimigo, né? Ou com algo que não foi importante na história do Brasil, ou que não tem importância para a relação do cristão com o Brasil. Então, a gente tentou construir, digamos assim, uma nova forma de olhar o Brasil, né? O título é Arte e Espiritualidade, gente, mas o tema da arte está somente na terceira parte do livro, mas é, na verdade, uma introdução ao Brasil a partir da fé cristã. E a reforma é também responsável por esse tipo de necessidade de nós posicionarmos nossa vida a partir de tudo aquilo que Deus nos deu. Irmãos, eu vou ler um texto que está em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Irmãos, que é um trecho que talvez resuma, né, em um curto espaço textual, aquilo que a reforma representou e que nós conhecemos como os 5 solas da Escritura, né? Então, a gente vai começar falando como que esses princípios renovaram a forma de adorar a Deus e renovaram também a vida na cultura, a vida na civilização ocidental, a gente pode dizer assim. Então, Efésios capítulo 2, irmãos, acharam? Versículo 8 ao versículo 10. Diz o seguinte, eu estou lendo, gente, na Almeida Revista e Atualizada. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pedir a Deus para que nós sejamos iluminados, abençoados com essa reflexão que nós traremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua imensa graça revelada por meio de teu Filho Jesus. O Evangelho, Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a dádiva que foi dada a todo aquele que crê. Pai querido, nós oramos para que o teu Espírito Santo faça resplandecer a face de Cristo nos nossos corações, nas nossas vidas, que Cristo se torne diante de nós cada vez maior, Deus, e se torne e tome aquele lugar que lhe é de direito, porque por meio dele, para ele e nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e por meio dele nós temos reconciliação com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, Deus, por meio desta reflexão, para que nós possamos ser gratos àquilo que o Senhor realizou por meio da reforma e continua realizando em nossas vidas no dia de hoje. Pai querido, nós oramos por isso em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, algo que se fala muito quando pensamos sobre a reforma é sobre esses 5 solas, né, que seriam aqueles princípios fundamentais que, de alguma forma, resumem o movimento da reforma. Na própria época da reforma, irmão, se você perguntasse a Lutero, Calvino, Zwinglio, Cranmer na Inglaterra, ora, o que você acha dos 5 solas? Provavelmente eles diriam 5 o quê? Né?
Por quê? Porque isso não foi uma fórmula que foi, digamos, criada naquela época. O que você tinha é que em vários textos dos reformadores, via de regra, esses temas, eles surgiam, eles apareciam novamente. Somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo Jesus, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Ou seja, com o passar do tempo e olhando retrospectivamente, vários historiadores e teólogos chegaram à conclusão de que a gente poderia resumir os principais pontos da reforma nesses 5 solas, ou nesses 5 somentes que a reforma trouxe. Irmãos, ontem nós refletimos aqui como o culto existia antes da reforma protestante. Era um culto extremamente complexo e cheio de parafernálias, a gente pode usar esse termo, ou seja, entre as pessoas e Deus havia todo um sistema extremamente complexo que regulava as relações da pessoa com Deus, e a Igreja Católica Romana servia como esse instrumento de mediação, que mediava essa parafernália. Né? E por que parafernália? Ora, irmãos, porque você tinha todo um sistema de penitências que movia, como nós falamos ontem, uma verdadeira indústria da fé. Ou seja, milhares de mosteiros, monges que viviam basicamente para celebrar missas, muitas vezes na sua própria cela monástica, recluso da sociedade, e oferecer sacrifícios, e a missa era vista como um sacrifício, diante de Deus para salvar as pessoas que encomendavam as missas e os parentes que já haviam partido. E você tinha, então, a doutrina do purgatório, né, que funcionava como uma extensão dessa parafernália, por assim dizer. Por quê? Porque, ora, se a pessoa que morreu está no purgatório e a Igreja Católica Romana, na pessoa principalmente do Papa, tem o poder de interferir no processo de salvação daquelas pessoas que estão no purgatório, irmãos, você perde qualquer tipo de dimensão daquilo que os homens podem fazer para alcançar a salvação. Então você tinha venda, por exemplo, de indulgências, né? A mais famosa delas é de Tetzel, porque a igreja precisava de arrecadar fundos à época para combater os muçulmanos que invadiam a Europa pelo Oriente, e você tinha vários desses pregadores, né? E a frase famosa de Tetzel, que revoltou, dentre muitas pessoas, o próprio Martinho Lutero, era: assim que a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório imediatamente irá saltar. Irmãos, olha só a criatividade do povo. E eram vendidas, né? Você vendia vários carnês para as pessoas que pagavam, e o Papa teria a autoridade de liberar essas pessoas do purgatório. Então você tinha todo um sistema de penitências. Ontem eu citei aqui o próprio príncipe Frederico da Saxônia, que depois foi um dos maiores apoiadores da Reforma Protestante. Ele mesmo tinha uma coleção de relíquias, de mais de 5.000 peças, num castelo em Wittenberg. E dentre as penitências que as pessoas davam para aqueles que tinham cometido algum pecado, né, claro, o sacerdócio católico, estava você venerar relíquias. Ou seja, você recebia lá, como hoje, né, muito, ainda comum, reze tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, faça... Você tinha peregrinações prescritas, você tinha veneração de relíquias. E a gente leu ontem aqui uma informação interessante, né, de que somente essa coleção do príncipe Frederico, com mais de 5.000 peças, poderia, se alguém visitasse e venerasse todas as relíquias, liberar uma pessoa de mais de 1.900.000 anos de penalidades no purgatório. Ora, irmãos, é isso que eu chamo de uma parafernália que impedia as pessoas de ter o contato com o Senhor. E nós vemos como que Lutero, e nós vimos ontem, como que Lutero, a partir de uma leitura muito interessada no livro de Romanos, ele simplesmente descobriu que quando a Bíblia fala de justiça de Deus e que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, Lutero simplesmente, gente, claro, foi o Espírito Santo no coração de Lutero, e ele fala: olha, ali eu nasci de novo, porque eu odiava Deus. Eu tinha Deus como alguém extremamente distante, como alguém extremamente aborrecido, irado comigo, eu nunca conseguia satisfazer essa santidade de Deus. E quando eu lia que o Evangelho revela a justiça de Deus, ele ficava mais confuso. Como assim, gente? Se o Evangelho é boa nova, por que o Evangelho revela mais justiça daquele Deus? E ele percebeu que o Evangelho é boa nova porque a justiça de Deus é simplesmente satisfeita por aquilo que Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, realizou no lugar de todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Lutero simplesmente diz nessas palavras que ele não somente nasceu de novo, mas que ele entrou pelos portões abertos dos céus pela primeira vez. E Deus se tornou um amigo amoroso, um pai que ama-o e que o amou tanto que enviou seu filho para morrer e fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer, é o que Jesus Cristo fez. Irmãos, essa é a pedra de toque do Evangelho, é Cristo Jesus é a boa nova, é a graça de Deus manifesta a nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele não somente se encarnou, Ele viveu a verdade diante de nós, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, por Ele não ter pecado, Ele ressuscitou, porque a morte não tinha direito sobre o Filho de Deus, e após ressuscitar, Ele foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus Pai nas alturas, e como nós falamos na grande comissão de Mateus 28, Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ou seja, o reino de Deus foi inaugurado quando Cristo se assentou à direita do Pai nas alturas. E tudo isso, irmãos, é graça. E foi essa graça que a reforma protestante passou a perscrutar, a examinar, e vários princípios começaram a ser derivados dessa maravilhosa ação de Deus a nosso favor, desse ato amoroso de um Pai que quer nos adotar como filhos, no seu Filho Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos e em Gálatas que o Espírito de Deus testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo testifica agora em nossos corações que nós nos tornamos filhos adotados. Ou seja, aquele amor que o Pai sempre teve pelo Filho por toda a eternidade, agora é simplesmente derramado em criaturas que estão em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo diz em nossos corações que nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, é isso que o Evangelho faz. Ele torna pessoas amedrontadas, escravas da morte, do pecado, do tormento, da culpa, torna essas pessoas em filhos amados. E a liberdade do cristão tem muito a ver com isso. Por isso, irmãos, a reforma desdobrou esses princípios nisso que nós chamamos as 5 solas, ou os 5 solas da reforma. Porque pela graça sois salvos. É pela graça. Nós não nos salvamos por aquilo que nós fazemos diante de Deus. Irmãos, é claro que Deus quer que nós neguemos o nosso eu, que nós mortifiquemos a carne, mas tudo isso a partir de um coração que já foi atingido pelo amor do Pai, por um coração que já conhece a Deus como Pai. A nossa fuga do pecado não é uma fuga atormentada de quem quer agradar a Deus, mas é uma fuga de filhos amados que querem agradar o Pai que eles têm. Porque o Pai nos amou tanto que enviou o seu próprio Filho para morrer, viver, ressuscitar e ascender aos céus por nós e para que nós tenhamos salvação. Por isso, a graça, irmãos, que nos salva, ela é acessada por meio da fé. Uma distinção muito importante, não é a fé que salva. Muitos, na cultura contemporânea, colocam a fé como se ela fosse o instrumento de salvação. Se você tiver fé, todas as coisas vão se mover, Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, diz o profeta, não, gente, profeta não, poeta Gilberto Gil, Poeta ele é, profeta não. Veja bem, gente, a fé costuma sim falhar, porque se a fé for direcionada para algo que não seja o Filho de Deus, a fé em si mesmo, ela não tem poder. Ou seja, imaginemos aquele momento no Evangelho em que Pedro vê Jesus Cristo andando sobre as águas, e Pedro diz o seguinte, Senhor, eu posso ir até você? É uma bela descrição do que é a fé. Jesus diz o quê? Pedro, pode vir, ou seja, Pedro tinha a palavra de Deus como base para ele tomar aquele gesto de andar sobre as águas. A nossa fé, irmãos, ela tem um objeto, é Cristo Jesus e a palavra de Deus. Se a gente começar a determinar, eu tomo posse disso, tem muito irmão, eu já tive uma época assim, irmãos, eu me envergonho, mas eu confesso. Eu tomo posse em nome de Jesus, É como se fosse uma mágica. Não, irmãos, a fé, ela deve ser exercida naquilo que Deus nos promete. Aquilo que Deus nos promete é aquilo que Ele realmente coloca a sua palavra e seu empenho, Ou seja, a nossa fé precisa de um objeto verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, a fé é um instrumento por meio do qual nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas. Por isso somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é esse gesto de receber, de se abrir, de crer, de entregar a sua vida àquilo que Deus fez por você.
E isto não vem de vós, diz a palavra, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, irmãos, só aqui nós temos dois solas, né? Sola gratia, sola fide e só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Se é pela graça, irmãos, não vem de nenhum de nós. Por isso a glória pertence somente a Deus. A Deus toda a glória. Porque Deus, irmãos, não é somente o Criador que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso já seria suficiente para a glória ser toda dele. Mas a glória é dele porque, além de criar todas as coisas e nos dar a vida e a existência, ele também veio nos resgatar do buraco em que nós nos enfiamos como humanidade. Ou seja, Deus é o Senhor Criador de todas as coisas e Deus é o Salvador da criatura feita à sua imagem e semelhança. Por isso a glória pertence somente a Deus. Diante de Deus ninguém vai se gloriar. É algo que o Evangelho diz e que o Novo Testamento está repleto. Toda a glória pertence, em última instância, a Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, ou seja, nós somos feitos, criados, nós somos uma obra do próprio Deus. Criados em Cristo Jesus. Ou seja, todo esse processo de graça, recebido pela fé, que retira do nosso coração toda a glória própria, todo o orgulho, toda a tentativa de nos gloriar diante de Deus, isso é obra de Cristo Jesus. Tudo foi realizado por meio de Cristo Jesus, irmãos. É Cristo Jesus que viveu a vida perfeita, que nos representou como humanidade. Romanos capítulo 5, assim como Adão caiu e todos nós caímos em Adão, por meio de Cristo Jesus e a vida de perfeita obediência e amor de Cristo Jesus, todos nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos inseridos diante de Deus naquilo que Cristo Jesus fez. E é isso que os reformadores começaram a perceber. E Lutero disse, olha, a justiça de Deus ela é imputada a nós. Não que nós sejamos plenamente perfeitos, mas se nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, é como se Deus olhasse para nós e enxergasse a face do seu Filho Jesus em nós. E por isso nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha as obras aí. Puxa vida, mas não é que as boas obras não tinham parte? Não, irmãos, é que a ordem dos fatores faz toda a diferença quando a gente fala de salvação. Primeiro, nós somos salvos pela pregação do Evangelho da Graça. E depois que nós somos salvos, adotados, cheios da graça de Deus, nós somos chamados, como filhos de Deus, a viver aquilo que o Pai é. Se alguém diz que é filho de Deus e vive nas más obras, provavelmente a graça de Deus não atingiu essa pessoa profundamente. A gente não pode julgar, irmãos, mas de fato o que as Escrituras dizem é, se alguém foi afetado profundamente por essa graça de Deus, derramada nos nossos corações pelo Espírito, efetivada pelo que Cristo realizou na sua vida, morte e ressurreição, então é óbvio que nós vamos ser pessoas zelosas de boas obras, porque nós somos filhos, e os filhos vão refletir aquilo que o Pai é. Por isso, as boas obras são consequência de um coração que já foi afetado pela graça e pelo amor de Deus. As boas obras às quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, e todo este conhecimento vem das Escrituras. Se você abandona as Escrituras como sua referência, você começa, digo a humanidade, a construir os seus próprios aparatos de salvação. O poder humano, a glória humana, a riqueza humana começa a querer interferir neste caminho dessa graça que é escandalosa, né, à humanidade, que vem até nós e pede de nós somente uma abertura em confiança a Deus. Mas se nós abandonamos as Escrituras, as tradições humanas começam a tomar o lugar dessa palavra e desse Evangelho. E é justamente isso, irmãos, que aconteceu no decorrer da história da igreja. Tradições humanas, tradições adaptadas de outros povos, de outras culturas, ou até mesmo do Antigo Testamento, foram reintroduzidas na igreja, e essa luz brilhante do Evangelho, ela começou a desfalecer.
Por isso, grande parte dos quadros que pintam a reforma são os reformadores com a Bíblia nas mãos e a luz do Evangelho brilhando numa vela, e o catolicismo romano, né, com todos os seus monges, bispos, papa, tentando apagar aquela luz do Evangelho, talvez o quadro mais famoso da reforma. Ou seja, e o nome que está naquele quadro é Após as trevas chegou a luz, post tenebras lux. Essa é a luz do Evangelho, o amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus. Ora, irmãos, isso transformou o culto. Eu comentei ontem, né? Várias expressões do culto cristão foram transformadas. Começando em Lutero e sendo reafirmado em outras tradições da Reforma Protestante, o Evangelho e a palavra tiveram um lugar central agora no culto cristão, porque as pessoas não ouviam o Evangelho, lembre-se disso. Toda a missa católico-romana anterior à Reforma, e mesmo depois da Reforma, era feita no latim. Irmãos, as pessoas não eram nem alfabetizadas. Você imagina entender alguma coisa em latim. Era impossível. Então, o contexto de adoração a Deus era um contexto somente de você assistir a uma performance sacerdotal. Os sacerdotes falavam latim, os sacerdotes acendiam incenso, os sacerdotes cantavam as músicas, né, geralmente por um estilo próximo daquilo que a gente conhece hoje como canto gregoriano. Eram sacerdotes que performavam, e as pessoas eram simplesmente passivas diante daquilo. Elas somente assistiam àquilo que a igreja, a instituição católica, realizava diante de Deus. E o culto era tido como um sacrifício oferecido a Deus para aplacar a ira de Deus e para, digamos assim, as pessoas escalarem alguns degraus nessa escada em rumo ao céu e em rumo à salvação. E a gente falou também que após os cultos, as pessoas eram inseridas nesse contexto de penitências, peregrinações, flagelações, venerações de relíquias. Ou seja, a vida das pessoas e a vida social também era introduzida nesse tipo de contexto. Ora, irmãos, com a Reforma Protestante houve um interesse renovado nas Escrituras. Ou seja, as pessoas passaram a ler mais as Escrituras. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Na Inglaterra, você começa a ter as primeiras versões da Bíblia no vernáculo, na língua inglesa. Um dado interessante, irmãos, a Contra-Reforma, que foi a reação católico-romana ao movimento da Reforma, começou a proibir esses livros, que são a Escritura Sagrada traduzida na língua do povo. E você tinha o Index Librarum, que era um índex de livros proibidos. Pasmem, na Itália, por mais de 300 anos, se alguém fosse pego após a Reforma, irmãos, com uma Bíblia em italiano, essa pessoa era presa pela Inquisição. Era proibido os cristãos terem acesso à Bíblia. Era o temor da instituição católico-romana. Irmãos, isso é tão interessante, o poder da Reforma e a reação católica, que o próprio processo de colonização brasileira foi profundamente influenciado por isso. Porque foi a ordem jesuítica, que era o braço papal da Contra-Reforma, eram soldados do Papa para impedir o avanço da Reforma e do Renascimento, que eram os dois movimentos que mais ameaçavam a Reforma. Os jesuítas receberam, a partir de 1549, carta branca para educar, catequizar e instituir todo o processo de educação no Brasil. Irmãos, por incrível que pareça, no Brasil, de 1549, mas antes também, até 1816, não havia imprensa no Brasil. Nenhum livro podia ser impresso no Brasil. Veja bem, gente, é mais da metade da nossa história. Ou seja, liberdade de pensamento e de crença, proibido. Enquanto uma imprensa, no contexto europeu, imprimiu os livros e panfletos de Lutero já no século XV para XVI, né, claro, XVI, você tem no Brasil, gente, uma proibição total. Ou seja, se alguém tivesse uma ideia para publicar um livro no Brasil, nesses mais de 300 anos, você tinha que passar por uma mesa censória, que era parte do governo português e parte da Inquisição Católica. Se ela aprovasse esse livro, era levado para Portugal. E aí, se aprovado em Portugal, ele era impresso lá e voltava para o Brasil anos depois. A primeira imprensa no Brasil foi em 1816, que o Dom João VI, que veio para o Brasil fugindo de Napoleão na Europa, ele permitiu a imprensa régia de ser formada. Mas também, irmãos, não havia liberdade de crença. Ou seja, somente com o Brasil República, 1889, a gente começou a ter liberdade no Brasil de que o Evangelho, por exemplo, fosse pregado,
de que pessoas tivessem acesso às Escrituras. Claro que antes, no Brasil Império, Dom Pedro II já tinha relaxado várias dessas restrições, mas o fato é, a colonização do Brasil, irmãos, é em grande parte uma reação à Reforma Protestante, porque esse modelo de colonização era uma resistência àquilo que a Reforma tinha. Ora, irmãos, no contexto protestante, as Escrituras foram não só traduzidas na língua do povo, as pessoas tinham acesso à exposição fiel das Escrituras a partir dos púlpitos, né? As Escrituras começaram a ser expostas, capítulo a capítulo. Eu gosto dessa história sobre Calvino, que parece ser verdadeira, né? Que ele foi expulso de Genebra, ele estava expondo um livro específico da Bíblia. E depois ele foi para Estrasburgo, ficou lá com Martin Bucer e voltou para Genebra. Gente, imagina, o grande expositor Calvino voltou para a cidade. Todo mundo foi para a igreja, né? Falou assim, gente, ele vai pregar aquele sermão, né, da volta dele. Ele abriu a Bíblia e falou, gente, vamos voltar onde a gente parou, a última vez que a gente estava expondo as Escrituras. Ou seja, glória pessoal nenhuma. Qual era a missão dos reformadores? Expor as Escrituras, entender as Escrituras, trazer para as pessoas o sentido do que a palavra de Deus era. Irmãos, e nesse sentido, vários pontos começaram a alterar na vida das pessoas no cotidiano. E aqui eu vou dar alguns exemplos importantes, históricos. Por quê? Porque antes os católicos romanos tentavam defender sua fé e suas crenças muito a partir de críticas ao sola escritura, né, dizendo que a Bíblia não é suficiente, críticas à visão protestante de salvação e assim por diante. Eram polêmicas mais envolvidas com salvação e assim por diante. Hoje surgiu um tipo de crítica católico-romana muito mais sofisticada, tá? Autores muito importantes como Charles Taylor, um autor que eu gosto muito e leio, no meu modo de ver, é um dos 10 maiores intelectuais do mundo hoje vivos, e ele é um católico canadense. Ele escreveu um livro chamado Uma Era Secular, que é um livro muito bom para entender nossa era secular, mas grande parte da culpa da era secular, ou da secularização presente, dessa sociedade que tem pouco de Deus, né, ele coloca na conta da Reforma Protestante. E outros autores católicos também têm tido esse tipo de ênfase, né, como se a Reforma tivesse aberto uma represa que impedia a secularização de avançar. Ora, irmãos, isso deve ser muito questionado. Ontem aqui eu trouxe alguns pontos sobre como o contexto católico romano anterior à Reforma, gente, já havia fragilizado o catolicismo em muitas frentes. Os muçulmanos avançando pelo Oriente, o Renascimento questionando várias crenças fundantes do catolicismo, aqueles precursores da Reforma, né, John Hus, John Wycliffe, você tem o Savonarola na Itália, você tem vários movimentos simultâneos que vão minando o catolicismo. Dentro do catolicismo, o questionamento do papado, que era a tese mais conciliarista, né, de que a igreja não precisava de um papa, a igreja tinha que voltar àquilo que ela foi nos primeiros séculos, ou seja, quando havia uma questão importante para se resolver, convocava-se um concílio. E os próprios irmãos, bispos, pastores, presbíteros de várias cidades se reuniam para resolver as questões. Não havia necessidade de papa e nem existia papa à época. Todas essas críticas minavam o catolicismo e começavam, irmãos, a liberar um espaço para que as pessoas tivessem liberdade de crença, liberdade de opinião, para que o evangelho começasse a poder ser pregado. E aí, irmãos, voltando para o Brasil, né, que também a gente tem essa história no nosso livro, nós tivemos um período de colonização protestante do Nordeste brasileiro. Polêmico, irmãos, sim, vieram invadir o Nordeste, mas veja bem, para quem lembra das aulas aí de história na escola, a divisão do Brasil com os seus limites com a Espanha foi definido por quem? Pelo Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado estabelecido pelo Papa em Roma. Ora, se o sujeito é protestante, ele vai falar assim, Tratado de Tordesilhas para mim não tem autoridade. Então você passou a questionar essas colonizações autorizadas pelo catolicismo, e os protestantes então desembarcaram no Nordeste, tomaram o Nordeste, houve muita morte, tá, gente? Houve guerras, enfim, não é algo belo em termos históricos, mas algo interessante aconteceu aqui. Maurício de Nassau era um príncipe protestante, nascido na Alemanha, e foi enviado para cá, gente, olha que interessante, para colonizar o Nordeste. E Nassau, gente, ele era quase um ápice daquilo que a cultura protestante representava. Um sujeito que estudou em Genebra, tá? Ele estudou em Genebra, ele teve sua formação no contexto de Genebra, na academia que o próprio Calvino fundou, em outras cidades suíças,
E quando ele veio para o Nordeste, olha que interessante, irmãos, a gente está falando de 1637, século XVII. Ele trouxe para o Brasil cientistas para pesquisar a nossa fauna e flora. Ele criou, irmãos, o primeiro zoológico das Américas no contexto brasileiro. Recife, no Pernambuco, se você for um dia visitar Recife, tente explorar essa herança do protestantismo ali. É muito rica. O primeiro observatório astronômico das Américas foi feito e criado por Nassau, que era um protestante renascentista, por assim dizer. Ele trouxe artistas da Holanda para representar a nossa fauna, a nossa flora, a nossa população. A melhor arte que nós temos, gente, do Brasil colonial, veio de protestantes do Nordeste brasileiro. Nós temos ali um tipo de democracia instalada, onde os próprios católicos locais tinham direito de voto. E Nassau, ele presidia uma espécie de assembleia democrática naquele contexto. Irmãos, liberdade religiosa. A primeira sinagoga das Américas está lá no Recife. Os judeus tinham liberdade de adorar publicamente, o que era proibido no Brasil até quase o Brasil República. Irmãos, nós tivemos reformas na área da economia. Nassau conseguiu, reinjetar dinheiro na economia. O problema todo do projeto de Nassau é que ele foi muito custoso e a Companhia das Índias Ocidentais passou a não enviar mais recursos. Por quê? Porque Nassau não queria explorar o Brasil economicamente, ele queria realmente transplantar todas as riquezas que a Europa passava, até por causa da reforma protestante, no contexto brasileiro. E a imagem que nós temos de Nassau saindo e voltando para a Europa após a Companhia das Índias Ocidentais dizer, Nassau, você tem que voltar, é de que várias pessoas, centenas de pessoas foram seguindo e clamando para que ele permanecesse ali. Portugueses, índios, pessoas de todos os contextos. Você tinha igrejas reformadas, indígenas naquele contexto, pessoas que morreram em nome da fé, índios, que morreram em nome da fé protestante, depois que na Batalha de Guararapes o catolicismo português retomou o poder no Nordeste. Ora, o que nós temos aqui é um vislumbre daquilo que passou a ocorrer na Europa, quando justamente essas doutrinas e essas verdades passaram a ter guarida nos corações no contexto europeu. E ontem eu comentei aqui algo muito importante. Veja bem, uma coisa é você viver a sua vida com aquele tipo de decisão. Ora, que era o modelo antigo, tá? Eu quero me tornar alguém religioso. Qual era a opção no contexto católico romano? Você tinha que ou seguir uma vocação religiosa e virar um monge, virar um padre, mulher, virar uma freira e assim por diante, ou você tinha, de alguma forma, que passar por todo aquele sistema penitencial, fazer peregrinações, visitar relíquias, honrar relíquias, fazer tantas missas. Então, gente, era muita energia que era despendida e direcionada para alcançar a própria salvação. Esse era o modelo cultural no contexto pré-reforma. O que ocorre na reforma protestante, irmãos? A graça de Deus e a mensagem do amor de Deus por nós fez uma reviravolta na vida cotidiana. Por quê? Ora, a minha vida não é uma tentativa louca de alcançar salvação em favor diante de Deus. A minha vida é uma expressão de quê? De gratidão por aquilo que Ele já fez. É uma vida de um filho que quer glorificar a Deus e viver uma vida de filho em santidade, em amor. Por isso, irmãos, nós temos vários relatos de pessoas que após a reforma chegavam para Lutero, para Calvino e diziam, olha, o que eu devo fazer para me tornar uma pessoa que Deus ama? Falou assim, olha, você faz o quê? Sou sapateiro. Continua fazendo sapatos. Deus não quer necessariamente que você abandone sua vocação para glorificar e amar Ele. Mas faz uma coisa, ama o seu próximo naquilo que você faz. Faz sapatos com excelência, faz coisas de qualidade. Por quê? Porque isso é a manifestação do reino de Deus e da glória de Deus na vida do cotidiano. Irmãos, e isso fez de uma forma quase revolucionária, eu sempre coloco revolucionária entre aspas, porque revolução é algo que a gente tem que tomar cuidado do que a gente está querendo dizer, mas foi revolucionário em que sentido? Pessoas passaram a redescobrir o sentido da vida com Deus no cotidiano. Enquanto no contexto católico você tinha essa ênfase de dois modos de vida, você ou era uma pessoa que vivia uma vida dedicada a Deus, como um religioso, seja monge, seja sacerdote, ou você era alguém de uma vida inferior. Isso está lá, gente. Toda a Idade Média você tinha esse modelo duplo. No contexto protestante, você já teve uma forma diferente de enxergar a vida. Lutero dizia, por exemplo, a vida cristã não consiste daquilo que os monges inventaram.
Ela não leva pessoas para ambientes ermos ou para a cela monástica. Pelo contrário, a vida cristã envia você até as pessoas, àqueles que precisam do seu trabalho. A vida cristã, meus irmãos, torna você uma pessoa mais envolvida com as coisas, mais interessada com as coisas, agora a partir de um gesto de amor. Calvino, da mesma forma, dizendo sobre as vocações das pessoas, e ele diz: Deus prefere o cuidado devotado na direção de um lar do que uma pessoa abandonar a vida para ir para o monastério, no qual o chefe devoto, livre de toda ganância, ambição e outras cobiças da carne, mantém diante de si o propósito de servir a Deus em uma vocação específica. Em outro contexto, Calvino diz: nenhuma tarefa é tão pequena ou sórdida, se você está obedecendo o seu chamado nela, que não brilhará e será reconhecida como preciosa aos olhos de Deus. Ora, irmãos, isso é libertador, porque isso faz com que cada um de nós, ainda hoje a gente precisa ouvir isso, reconheça que aquilo que nós fazemos no dia a dia, irmãos, é parte do reino de Deus. É parte do grande propósito de Deus de reconciliar consigo mesmo todas as coisas em Cristo Jesus. Quem roubava não rouba mais. Quem fazia coisas com desleixo agora vai ter um zelo, porque você faz para glorificar a Deus. Lembra Paulo, 1 Coríntios 7? Lembra que agora Cristo Jesus, se você é um senhor de escravos, a gente não vai quebrar essa instituição, mas lembra que agora você é um servo, e você tem um Senhor nos céus. Então trate os seus servos com dignidade. Se você é um servo nesse contexto, lembra que agora você é livre em Cristo Jesus, você é livre no Senhor, e você deve agir com liberdade nele. Ou seja, a relação de você ou de nós com todas as coisas deve ser mediada agora pela pessoa do Filho de Deus. É Ele que faz toda a diferença. A forma que nós educamos nossos filhos, que nós tratamos os vizinhos, que nós conduzimos uma empresa, que nós servimos, no contexto de uma empresa a um chefe qualquer, que nós ensinamos numa escola. Todos os contextos são preciosos para o reino de Deus. Por quê? Porque ali estão caminhando filhos e filhas de Deus que tiveram um contato com a graça maravilhosa do Senhor. E suas vidas não podem permanecer as mesmas. Relatos da época, irmãos, dizem que as pessoas sabiam qual era a diferença entre algo que um protestante fez, em outros contextos era produzido, pelo tipo de qualidade de material que era utilizado onde ninguém via. Por exemplo, uma cadeira. As pessoas pegavam uma cadeira e viravam ela de cabeça abaixo e viam o material que era utilizado na parte de baixo da cadeira. Se tivesse sido feito com o mesmo esmero, com a mesma qualidade daquela parte que todo mundo vê, as pessoas reconheciam que aquilo era algo que tinha vindo de algum contexto muito protestante. Por quê? Porque o princípio que organizava a ação das pessoas era buscar a glória de Deus. Eu costumo brincar, a China precisa urgentemente de uma reforma, concorda? Você compra algo da China, é o seguinte: validade 30 de novembro, dia 31, 1º de dezembro, aquilo ali já está... Porque a intenção hoje, numa sociedade que vê o capital e o consumo como fim, e não a glória de Deus, é o quê? É ganhar dinheiro, é querer ficar rico, é querer ter a vida com seus confortos que ela pode trazer. Não, irmãos, a reforma trouxe um outro tipo de ênfase. Ora, essa mensagem da reforma atuou e transformou, irmãos, vários contextos da sociedade. Por exemplo, as artes. Olha que interessante. Antes, qual era o foco? Qual era, digamos, a concentração de tudo que era melhor em termos artísticos antes da reforma? Era o contexto da igreja. Até hoje, se você vai na Europa, como bons apreciadores de boa arte, a gente vai visitar igrejas católicas. Por quê? Porque lá estão Michelangelo, Leonardo da Vinci, lá está Gian Lorenzo Bernini, as grandes obras desses grandes homens estão no contexto de culto. E o barroco, que é o estilo que organizou a Contra-Reforma na arte, ele tinha essa ênfase de você encher o contexto da igreja com tudo aquilo que há de mais precioso nas artes. Por quê? Para que as pessoas ficassem impactadas com o poder da Igreja Católica. Ora, na minha igreja nós temos Michelangelo, nós temos Da Vinci, ou seja, a ênfase era de arte sacra. No contexto da reforma, irmãos, uma mudança ocorreu. As igrejas se tornaram esvaziadas, e às vezes, irmãos, até muito esvaziadas, em demasia. Nós temos registro de pinturas da época que as igrejas protestantes, o pessoal tirava tudo. Quebrava muitas vezes os vitrais, tirava as imagens, tirava as pinturas, ficava uma igreja somente nua, desnuda.
E aí o que elas tinham no seu centro? Um púlpito. E o púlpito era elevado, por quê? Qual era a mensagem a ser comunicada? Que ali, no contexto da adoração e do culto, a prioridade é a edificação de um povo que vai ser belo. O templo não precisa ser belo necessariamente, mas esse povo precisa viver uma vida bela. E o que torna essas pessoas belas diante de Deus? O conhecimento da vontade de Deus, a vida do Evangelho, a manifestação do reino de Deus onde quer que as pessoas estejam. Então nós temos um contraste marcante no contexto litúrgico de culto, em termos de forma artística. Eu vou falar da música, que é algo diferente também. Mas muitos podem se perguntar, será que a reforma foi um empobrecimento das artes? Não, irmãos. Não foi um empobrecimento das artes, foi um redirecionamento das artes. Do contexto dos templos, as artes foram direcionadas para o mundo da vida cotidiana. E aí nós temos uma explosão de grandes artistas. Rembrandt, na Holanda, um grande protestante, filho da Reforma. Ruiz Dael, né, um dos maiores paisagistas que já viveram, que pintava paisagens, irmãos, porque Deus se manifesta na glória da criação. Tudo tem dignidade. A arte que tem dignidade não é somente a arte sacra para contexto litúrgico, mas é a arte que manifesta a glória de Deus na vida. Então nós temos Vermeer, nós temos Rembrandt, William Claes, vários gêneros surgindo, naturezas mortas, ou seja, as pessoas passaram a retratar a glória de Deus nas coisas do cotidiano. E nós tivemos uma explosão das artes no contexto protestante. Ora, no contexto do canto congregacional, nós temos a inserção, por Lutero primariamente, mas também na Reforma Genebrina, nós tivemos muito isso, de cantos congregacionais, ou seja, a música tem o poder de estimular as pessoas a memorizar a palavra de Deus, a cantar a palavra de Deus. Então nós temos que tornar a palavra de Deus naquilo que as pessoas podem cantar. Irmãos, isso foi um instrumento poderoso da reforma. Alguns historiadores dizem que nós só temos a cultura da música de hoje, né, de saber apreciar música, muitos podem cantar música, porque a reforma protestante ocorreu. Porque antes da reforma você não tinha acesso pessoal a essas produções musicais, elas eram reservadas para contextos de culto extremamente, digamos, reclusos. Com a reforma você tem o quê? A popularização da música. Pessoas cantando louvores, Castelo Forte, né? Gente, Castelo Forte, teve um músico profissional que me contou essa história. Castelo Forte, irmãos, não é essa versão muito, digamos, clássica que a gente canta, né? Castelo Forte. Eu passo vergonha quando eu tento cantar. Mas veja bem, gente, nós tornamos Castelo Forte num hino muito formal. Castelo Forte, na sua origem, era uma música popular que os irmãos cantavam em celebração, talvez até pulando, porque foi uma música que Lutero adaptou de um contexto popular. E isso trouxe uma explosão no contato das pessoas com as artes. Nós tivemos grandes músicos cristãos, fruto da Reforma, talvez o mais conhecido, Johann Sebastian Bach, que para muitos é o maior compositor que já existiu. Irmãos, ele era um luterano, trabalhava para a igreja em Leipzig, e olha só, gente, eu costumo falar o seguinte, ele é tão crente, mas tão crente, que eles acharam a Bíblia que ele utilizava nos devocionais com a família dele. E sabe o que eles acharam na Bíblia de Johann Sebastian Bach, irmãos? Que ele corrigia as traduções a partir do grego e do hebraico originais. Ele dominava as línguas originais. Aí saiu um artigo recente no New York Times falando assim, gente, o Bach era mais crente do que a gente imaginava. E eu costumo brincar que eu acho que ele é mais crente, não somente por tudo que ele criou, mas por ele ter 22 filhos. Aí uma irmã, certo dia, falou assim, não esquece da esposa dele, não, viu? Eu falei assim, com certeza, ele usava os filhos, irmãos, como a orquestra particular dele. Ele treinava os meninos em cada instrumento e fazia as composições, e os próprios filhos tocavam, e ele já levava os meninos para a igreja já para tocar no domingo. Deixou uma obra tão impactante que hoje, irmãos, existe um avivamento ocorrendo no Japão, hoje, porque os japoneses estão encantados com Johann Sebastian Bach. Pesquise no Google e no YouTube. Masaki Suzuki é o maestro japonês cristão que formou o Bach Collegium, que é uma escola de treinamento de corais, e hoje existem mais de 300 corais espalhados pelo Japão. E num artigo que eu li recentemente, o Simon Neto fala que milhares de japoneses se convertem à fé cristã por causa do encanto que eles têm pela música de Johann Sebastian Bach.
Ele fala, olha, na história do Japão nunca ocorreu, são dezenas de milhares de japoneses se convertendo à fé cristã por causa de um artista que fez a diferença no passado. Irmãos, não somente nas artes, as ciências foram impulsionadas pela reforma, por um princípio básico. Ora, nós conhecemos a vontade de Deus perscrutando aquilo que Ele revelou. A gente tem que buscar a revelação de Deus. Por isso Calvino é considerado o príncipe dos exegetas. Por quê? Porque ele foi para as Escrituras, irmãos, para descobrir tudo que Deus havia revelado. A gente não conhece a Deus a partir de raciocínios filosóficos. A gente conhece a Deus a partir daquilo que Ele revela de si mesmo. Ora, mas Deus não se revela só nas Escrituras, Deus revela-se na criação também. E muitos cristãos, então, passaram a desenvolver um apego muito grande ao método experimental científico, empírico. Foram os cristãos que criaram na Inglaterra, no século XVII, a primeira associação de ciências modernas, chamada London Royal Society. Entre os membros fundadores, irmãos, Isaac Newton, o pai da física moderna, que no final da vida dele diz o seguinte, que ele, por todo o conhecimento que ele desenvolveu, ele não conheceu nem um pingo da sabedoria de Deus na criação. E toda a motivação deles era a fé que eles tinham. Robert Boyle foi um outro fundador da London Royal Society, que é o fundador da química e da biologia modernas, que era um cristão piedoso. Ou seja, você teve, nesse contexto, um tipo de explosão do evangelho no cotidiano. Na London Royal Society, as pessoas que entravam nessa associação tinham que fazer um juramento oficial. E qual era o juramento? De que tudo aquilo que eles promovessem ali teria dois fins: o enriquecimento da vida humana e a busca da glória de Deus. Está lá no Estatuto de 1667, se eu não me engano. Irmãos, muitos de nós estamos vivos aqui hoje por causa do conhecimento que aqueles irmãos produziram no passado. Os inoculantes, os antibióticos, são invenções que vieram de desdobramentos da London Royal Society. A luz elétrica, Thomas Edison utilizou os experimentos de irmãos ingleses da London Royal Society. Ou seja, nossa vida hoje é muito influenciada pelo que irmãos fizeram no passado, a partir, irmãos, dos princípios da reforma, da mudança do culto, de uma vida em dedicação a Deus. Poderia dizer da economia, a prosperidade que os países protestantes passaram, foi uma explosão de riqueza material, irmãos, sem precedentes. A Holanda, por exemplo, todos diziam que a Holanda seria um fracasso, porque era o primeiro país que se isolou, por assim dizer, e se libertou do Império Sacro Romano. Vários anos de guerra eles enfrentaram. O hino da Holanda é um louvor a Deus. Busque saber a respeito. Por quê? Porque Deus, de fato, guardou aquele paísico daquele império gigantesco que era o Império Católico Romano. Ora, em 2 gerações, a Holanda se tornou o país mais próspero do mundo. Ah, Rodolfo, mas eles colonizaram, exploraram? Sim, irmãos, a gente não quer negar isso. Mas o fato deles terem tido a capacidade, até mesmo de colonizar outros países, como o Nordeste, como o Oriente, em vários países, foi o quê? Princípios novos que reorganizaram a vida em sociedade e que levaram prosperidade econômica. Inglaterra e Estados Unidos seguiram esse fluxo de prosperidade também material e econômica, claro, gente, sem ignorar os abusos que houve também. Ou seja, a reforma fez muita diferença. Nas artes, na política, na economia, a democracia moderna e esse princípio, de que a lei está acima do governante, irmãos, é um insight protestante que o pessoal tirou lá de 1 Samuel 8 e de Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17, Deus fala, a lei é o que vai governar esse país. Se vocês escolherem um rei, o sacerdote vai pegar uma cópia dessa lei e dar para o rei. Se o rei desviar para a direita ou para a esquerda, a autoridade dele está jogada fora. Ou seja, a lei está acima do rei. O rei, no contexto do Antigo Testamento, é um servo de Deus que, se desviasse da lei, e a lei é que protegia as pessoas, o profeta tinha autoridade de falar o quê? Olha, Deus tirou o reino da sua mão. Por quê? Porque não é o rei que é o poderoso, é a lei de Deus que é necessária, a justiça de Deus. E isso inspirou países protestantes a se tornarem repúblicas constitucionais. Democracia constitucional é fruto da reforma protestante. Ou seja, irmãos, há muita riqueza cultural que surgiu da reforma. Qual é a nossa necessidade hoje? É, de alguma forma, irmãos, aprender com aquilo que esses irmãos fizeram no passado. É retornar alguns princípios que eles tinham
E é óbvio que uma igreja reformada ela é muito mais capaz de trazer essa riqueza para que a gente possa, de alguma forma, viver hoje e hoje manifestar o reino de Deus, gente, em outros contextos, em outros desafios, mas refletir o reino de Deus, porque nós somos filhos amados de Deus, salvos pela graça. Isso não vem de nós. E qual é a nossa resposta? Uma vida que demonstre gratidão a Deus em tudo que nós fazemos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Depois eu passo a palavra.